Boa noite. Pessoal, hoje a aula nós vamos falar um pouquinho sobre vírus. Quem são? Tá, por causa de eu estar gravando esse vídeo aqui, é até interessante o conteúdo da aprendizagem conectada é falando sobre o tal do Covid, né? Covid-19. E nós vamos falar um pouquinho sobre os vírus. Se nós formos puxar, como que é o tamanho de um vírus? O vírus chega a cerca de 20 a 300 milímetros. Esse vírus, ele só é visto através de um microscópio. A olho nu nós não vemos esse tipo de vírus. Não estou falando só sobre o Covid, qualquer tipo de virose, vírus que nós pegamos, qualquer tipo de algo movido por bactérias, nós só enxergamos através de microscópios. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse parasita, que está sendo tão falado e muitas pessoas não acreditam nele, mas ele existe. No texto, lá na aprendizagem conectada, vocês pegam a apostila de vocês, de biologia, que vai estar falando um pouquinho sobre eles. Esse vírus, ele tem algumas partes que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que é material genético. Quem são o material genético? Contém informações genéticas de uma forma de vida orgânica. Capsídeo, camada externa de proteínas que envolve a partícula viral. Envelope, revestimento presente nas bactérias que serve de proteção e separação entre o meio externo e interno. Isso aqui é um pouquinho sobre o vírus que está tendo hoje. Lá na página 3, nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus causadoras de diversas infecções, inclusive em seres humanos. No ano de 2020, uma nova cepa de corona foi identificada, o novo coronavírus, Covid-19, que pode ser transmitido através do contato com animais e pessoas doentes. Ele pode causar desde uma infecção leve, como um simples resfriado, até infecções graves, que podem levar a óbito. Olha só, algo que começou lá no começo do ano, já estamos no mês 8, não está deixando nós termos essa aula lá na sala de aula lá, porque é um vírus transmissível, nós não enxergamos ele. E na aprendizagem conectada mandou isso aqui para nós podermos dialogar um pouco. Aqui fala assim: a seguir apresentamos com quem são os coronavírus, as doenças causadas por esses vírus, suas formas de transmissão, seus sinais e sintomas, e suas formas de tratamento e prevenção, destacando o novo coronavírus, identificado no ano 2020. O Covid é uma família de vírus conhecida desde a década de 1960 e causadora de diversos tipos de infecções respiratórias. Esses vírus recebem esse nome devido à presença de estruturas em sua superfície que lembram uma coroa. O coronavírus causa infecções que variam de resfriados comuns e sintomas mais severos, como sintomas respiratórios agudos graves. É a infecção causada pelo novo coronavírus. Pessoal, o coronavírus tem pessoas que vai dar uma dorzinha de cabeça, né? Às vezes dá uma febre, às vezes não sente nada. Já tem pessoas que talvez tenham problema já de pulmão, alguma doença hereditária, e ele ataca a parte respiratória. E ele desenvolve muito rápido. Por que desenvolve? Vocês sabem que as células trabalham de que forma? A partir da hora que a bactéria pega na célula, ela envolve naquela célula. Quando ela vai se reproduzir, uma célula se torna-se duas. Aquela célula que pegou o Covid, quando ela se reproduzir, vai ter duas. Quando essa segunda reproduzir, essas duas reproduzir, vai ser 4.
de 4/8, 8/16, quando viu, nós perdemos um familiar, um amigo, um colega, por causa do Covid. Esse vírus, ele ataca em pessoas que pode ser que vai ser uma doencinha bem fraca, mas em outros pode até levar a óbito. Doenças causadas pelo coronavírus. Coronavírus são responsáveis por diversas infecções, sendo muitas delas brandas. No entanto, algumas merecem destaque devido à sua gravidade. São elas: SARS. Olha só, pessoal, síndrome respiratória aguda grave é causada pelo vírus e teve seus primeiros registros de casos no ano de 2002. MERS. Síndrome respiratória no Oriente Médio é causada pelo vírus e teve seus primeiros casos notificados em setembro do ano de 2012. Ou seja, o corona não é do ano passado para este ano. Teve casos registrados em 2002, depois de 10 anos teve casos registrados em 2012. Então esses casos eu acho que se alastrou por nós não se cuidarmos. Olha a nossa cidade como que tá. Tá se alastrando. Tá todo mundo pegando, pessoas muito íntimas da gente, nós perdendo essas pessoas por causa que nós não acreditamos que pode ocorrer com a nossa família. Pode ocorrer com os outros, mesmo na nossa casa. Se todo mundo se prevenir, nós vamos acabar com isso rapidinho. Só que às vezes nós não se cuidamos. O diagnóstico dessas doenças é realizado por meio de exames clínicos específicos para coronavírus, incluindo sequenciamento do genoma viral. É importante destacar que os pacientes devem ser mantidos em isolamento enquanto apresentem sinais e sintomas da doença. Os profissionais de saúde devem ter atenção especial quanto ao uso de equipamentos de segurança ao realizarem o tratamento de doença. Então, o que tem que ter nessa época de Covid, quando a pessoa tem os sintomas? Não é que ela tem que se isolar só depois que ela pega o resultado de nata positivo. Isolamento, quando começa a sentir os sintomas, a pessoa tem que ter consciência de se isolar para se tratar. Estando ou não, depois que fazer o exame, se tiver positivo, continua, se tiver negativo, você está liberado. Mas o maior problema que está tendo na população hoje é que a pessoa não se isola, ela não tem consciência, peraí, eu peguei e eu não vou passar para os outros. O que eu vejo da boca das pessoas, eu já peguei, agora pronto. Não tem perigo, eu não pego mais, porque parece que não teve caso nenhum confirmado 100% que pessoas já pegou 2 vezes o corona. Transmissão do coronavírus. Alguns coronavírus infectam animais e pessoas. E sua transmissão pode ocorrer através do contato com animais e contato próximo com pessoas contaminadas. A transmissão dessas infecções entre pessoas pode ocorrer pelas gotículas de secreção eliminadas pelo doente, seja pela tosse, seja pelo espirro, seja por objetos contaminados. Sinais e sintomas do contágio por Covid. O coronavírus apresenta um período de incubação assintomático, que varia entre 5 a 16 dias, quando causam infecções brandas. Seus sintomas assemelham-se aos de resfriado e gripes, como espirros, tosse, coriza e febre. Entretanto, eles também causam infecções mais severas, como as citadas em tópicos anteriores, que podem desencadear pneumonia, insuficiência respiratória aguda, lesões pulmonares e até óbito. Pessoal, então hoje é isso aqui, ó. Vocês esperam. Olha só o que fala aqui sobre o coronavírus. Vocês podem ler, pegar mais certinho. Achei melhor fazer o vídeo para vocês entenderem melhor. Se você, eu não tenho, professor, problema nenhum respiratório,
eu não tenho problema nenhum, pulmonar, tal, né, cardíaco, tá. Mas e um tio que você tem, um avô, uma avó, alguém próximo de você? Então, nós temos que ter mais consciência dos nossos atos para que esse vírus possa terminar. Então, vamos ter consciência, vamos pensar que nós podemos passar para alguém e aquela pessoa ir a óbito por um livre toque de mão, um tereré que eu ando tomando e trocando uma cuia de tereré, um copo que eu bebi e vou lá e coloco a boca e tomo água naquele mesmo copo que fulano bebeu. Infelizmente, tudo tem seu tempo. E agora nós não estamos na época. Obrigado aí pela atenção, espero que ajude, tá?